Um bolinho, um pequeno bolinho, um pão de queijo, sei lá o nome desse negócio aqui. Eu não sei quanto custa um bolinho, mas vamos fazer um pequeno exercício. Suponhamos que esse bolinho custe R$ 1. Acho que é muito, mas tudo bem. R$ 1 para facilitar a nossa conta, né? E aí a gente vive num país que tenha um descontrole inflacionário, ou seja, esse país tem inflação alta. Vamos pensar num país com inflação de 100% ao mês, né? Num ano, 1.200%. O Brasil já teve inflação maior do que isso, né? E eu lembro disso. Quem tem a minha idade lembra disso muito bem. Mas vamos lá, vamos pegar 1.200%, que seria 100% ao mês, né? Mais ou menos aí. R$ 1 custa esse bolinho em abril de 2022. Parece bobagem o que eu vou fazer, mas é uma realidade que quem é mais jovem, quem é mais novo, não viveu e não sabe, não lembra ou não entende porque não viveu de fato, né? R$ 1 em abril. Em maio, 100%, R$ 2. Em junho, R$ 4. É isso? Em julho, R$ 8. Né? Em agosto, o bolinho custaria R$ 16. Em setembro, R$ 32. Em outubro, R$ 64. Né? Em novembro, R$ 128. Em dezembro, R$ 256. Acertei a conta, né? Em dezembro, em janeiro, 500 e R$ 612. Um bolinho em janeiro custaria R$ 612, né? Em fevereiro, 1.600 mais 600, 1.200. 1.224, é isso? É por aí, né? Em fevereiro, né? Fevereiro, agora nem sei mais, mas vamos lá. Em abril, 2.448. Em março, aliás, 2.448. Em abril, 4.896. Quase R$ 5.000 em um ano. Se eu não errei as contas aí é por aí, mas você entendeu. Esse era o problema, esse era o drama que a gente vivia até o ano mágico de 94 para a economia brasileira, né? Eu já fiz muito esse exercício em sala de aula com alunos meus sobre essa questão da inflação e do tanto que isso era terrível para o país, você não conseguia planejar o mês seguinte, o semestre seguinte, o ano que vem. Imagina o investimento de algum empreendedor no médio e longo prazo. Eu estou falando de um bolinho, de um pão de queijo, mas aplica isso para tudo, para as roupas, calçados, para arroz, feijão, energia elétrica, telefone, gasolina, tudo. Inclusive salários, porque os salários subiam também desse jeito. Era tudo como se dizia indexado, né? Um preço subia, o outro subia automaticamente. Havia uma indexação dos preços é, geral na economia. Isso era muito ruim, né? Porque você não conseguia se livrar daquilo. Aí quando a moeda ia perdendo valor, porque inflação significa isso, né? O preço sobe, seu dinheiro compra cada vez menos, de repente você precisa de um montão de dinheiro para comprar um bolinho. O dinheiro perdia valor, o governo ia lá e cortava as zeros da moeda e valorizava o dinheiro, né? Na base de um decreto. Lógico que isso nunca dava certo e a coisa ia se reproduzindo ao longo do tempo e isso era terrível. Principalmente para os mais pobres, porque pobre, quando tem dinheiro, não consegue proteger o dinheiro, porque pobre tem que gastar o dinheiro para comprar as coisas que precisa pagar as contas. Só protegia o dinheiro quem conseguia aplicar. Se você aplicasse o dinheiro num banco, você tinha correção monetária, como se dizia na época, então seu dinheiro não perdia valor. Às vezes até nem ganhava nada, mas pelo menos não perdia valor ao longo do tempo por causa da inflação, né? Esse era um drama terrível do Brasil, que foi resolvido ali entre 93 e 94 com a criação de uma nova moeda, o real, né? Mas foi um processo que demorou ali mais ou menos um ano, e ele merece todos os elogios, né? Pouca gente entendeu o plano no início, não era uma coisa simples. O brasileiro não estava acostumado a ouvir explicações. Ah, não está até hoje, né? O ministro da Economia vai explicar o negócio, ninguém liga. Todo mundo sempre está preocupado com questões diferentes, né? É,
Mas era isso. O presidente de então era o Itamar Franco, que tinha assumido o governo do Collor, caçado por corrupção, e o país era uma confusão terrível, nada funcionava direito, a economia então nem se fala. A gente estava com inflação de 2.000 e poucos por cento, muito mais do que 100% ao mês. Era terrível, tinha um remarcador de preço diário, né? Às vezes durante o dia o preço mudava de manhã para tarde e era um negócio horroroso. Mas aí tá. Vem a equipe do Plano Real, o FHC era um sociólogo, entendia quase nada de economia. Ele junta uma equipe de gente que entendia, gente inclusive que tinha participado de planos anteriores, como o Pércio Arida, né, e o André Lara Rezende, que tinham participado do Cruzado, enfim. E junta economistas liberais da Universidade de Chicago, como Pedro Malan, gente da PUC, como Gustavo Franco. Deixa o Paulo Guedes de fora, por isso que o Paulo Guedes não gosta dos caras até hoje, não gosta do real, Paulo Guedes. Acho que o sonho do Paulo Guedes é destruir o real e colocar outra coisa no lugar. Mas ele não conseguiu ainda bolar nenhuma ideia. Mas aí o FHC junta essa equipe e convence o Itamar a ir com calma, a não fazer aqueles planos assim de voo de galinha, né? Dar um choque na economia, congela preço, confisca a poupança, sei lá. E isso nunca deu certo, nunca avançou de verdade. O Sarney congelou preços, que legal, os preços não sobem, ele deu um aumento de salário um pouquinho antes, aí congelou os preços e achou que isso ia resolver. Você pode congelar preço, porque decreto é decreto, mas você não pode obrigar o produtor, o comerciante a vender no preço que o governo quer. Aí às vezes você tinha que comprar um produto, tinha que pagar mais caro, debaixo do pano, lá escondidinho, né? O ágil, o famoso ágil, lá em 86, longínquo ano de 86 já, plano cruzado. O plano foi sustentado até a eleição, né? Acho que de 23 estados, 22 governadores foram eleitos por causa do sucesso relativo do plano. Depois disso, o governo abandona o congelamento de preços e a coisa volta ao normal, inflação descontrolada. E aí a gente teve depois ali plano Bresser, né? Depois veio o Fernando Collor, eleito finalmente lá em 89. Ele assume no dia 15 de março de 90, de manhã, e às 11 horas a Zélia Cardoso de Mello vai para a TV e diz: Olha, as poupanças estão congeladas. Olha que brilhante, né? Político brasileiro é um gênio. O Sarney atacou, né, a questão da oferta de produtos, congelou a oferta de produtos, os preços, né? E o Collor fala: Bom, se não deu certo atacar a oferta, o que eu vou fazer? Vou atacar a procura, vai lá e congela o dinheiro das pessoas, né? Se as pessoas não compram, os preços não sobem. Simples assim. Olha que brilhante ideia. Só que se as pessoas não compram, além dos preços não subirem, as empresas quebram, né? As empresas fecham. E aí foi isso que aconteceu. Os investimentos diminuíram, as empresas foram pedindo falência, desempregando pessoas. O Brasil entrou em recessão, largou mão daquilo e tudo voltou ao normal. O Itamar convoca essa equipe pensa, bom, vamos trabalhar no médio e no longo prazo. Né? Mas não tinha longo prazo, esse assunto era urgente. Então vamos no médio prazo, que seria um ano mais ou menos ali, para fazer ajustes. Primeiro, a desindexação total da economia, que é tirar aquela obrigatoriedade. Se um preço subir, o outro sobe. E o salário sobe, e o preço sobe, o salário sobe. Esse negócio mudar essa questão aí, tirar da. Tinha legislação assim, né? Então acabar com isso. Esse plano foi negociado com o Congresso, com toda tranquilidade e tal. A FHC era bom nisso, articulador. Outra coisa, criar uma moeda virtual, criar uma moeda que não se desvalorizasse, né? Não tivesse aquela memória inflacionária que tinha no Cruzeiro. Essa moeda virtual foi a chamada URV, Unidade Real de Valor. Ninguém entendeu direito o que era o URV, né, naquele período. Muita gente até hoje não sabe o que foi aquilo, gente que viveu aquilo. Eu tive que estudar um pouquinho, não era uma coisa simples, mas hoje é mais fácil até de perceber o que era aquilo. Era uma moeda virtual controlada pelo governo. Era isso. Ela tinha valor de US$ 1, então ela não mudava de valor, era sempre US$ 1, URV, US$ 1, URV. O que mudava de valor era o cruzeiro. E aos poucos, preços e salários foram sendo transferidos do cruzeiro para o URV. Então, assim, seu salário era tantas URVs. Né? O tomate era tantas URVs. O feijão, tanto URV. E aí você pegava o URV do dia,
em cruzeiros e fazia ali uma continha de multiplicação, né? No dia de 1º de julho, quando o real entrou em operação, a URV, né, valia 2.750 cruzeiros. E a URV nada mais era do que o real em si, só que ele ficou um tempo virtual para que a gente esquecesse o cruzeiro. O cruzeiro foi desvalorizando, desvalorizando, desvalorizando. Chegou no dia 1º, o governo falou, ó, não tem mais cruzeiro. Ah, mas e agora? Bom, seus cruzeiros vão para o banco. O banco vai te devolver reais, vai ser outra moeda mais valorizada. 2.750 cruzeiros, uma URV, né? Que era o mesmo valor de $1. Uma moeda, portanto, sólida, confiável. Mas não foi só isso. Houve reformas de vários tipos no Congresso, como eu disse, reformas legais, mudanças na legislação, um aumento de impostos, né, uma reorganização do sistema tributário, né, o governo diminuiu um pouco os gastos do Estado, o Estado gastava muito sem saber até de onde tirava o dinheiro, e aos poucos as coisas foram acontecendo. Mas o principal fator foi criar uma moeda valorizada significava favorecer a importação, né? Você conseguia importar coisas com mais qualidade, com mais competitividade. Afinal de contas, R$ 1, $1, você importa mais fácil. E por que isso é interessante? Porque, primeiro, você permite que a indústria se modernize, se reorganize, importe tecnologias, importe máquinas. Isso desde a década de 70 é um problema. Então, nesse período aí foi possível importar e modernizar a indústria, criar competitividade industrial aqui dentro, por meio da melhoria dos produtos, das técnicas e dos produtos, né, produtos mais baratos. E, óbvio, significa não subir os preços, né? Produtos mais eficientes, mais baratos, a inflação sob controle. Mas o principal era abrir a economia para a importação de produtos, não só de tecnologias. Então, tipo assim, vou pegar um exemplo pontual. O arroz subiu em 2020, 2021 e a saída poderia ter sido abrir a importação de arroz. Só que agora está ruim por quê? Porque o dólar está muito alto. Na época, em 93, 94, o dólar estava 1 por 1. Então era bom para importar. Qualquer subida de preço interna você podia corrigir importando o produto. Resultado, os preços aqui se equilibraram. A inflação acabou porque o governo criou competição entre setores da economia, interno e externo. Você podia trazer o produto de fora se o produto brasileiro tivesse muito caro. O pessoal chiou na época, disse que ia prejudicar a indústria brasileira. É verdade, algumas indústrias quebraram, outras foram incorporadas. Eu cito a Colinos, por exemplo, que foi incorporada pela Colgate, mas outras sobreviveram. Dá para citar a Ambev, né? A Skol Agroalimentar, na época não era Ambev, mas elas eram cervejarias brasileiras que eram mais caras e que passaram a competir com cervejarias estrangeiras, porque ficou fácil importar cervejas. Né? Eu morava em Dourados, por exemplo, a proximidade do Paraguai era fácil trazer Budweiser, né, do Paraguai, custando $1, que era R$ 1. Era mais barato que as cervejas brasileiras na época. As cervejas brasileiras não quebraram, elas investiram em tecnologia, se modernizaram e competiram e dominaram o mercado por meio da Ambev. Inclusive se juntaram logo depois para criar uma grande corporação e continuar dominando o mercado brasileiro. Mas aquilo favoreceu os consumidores. Criar competitividade. Essa era a ideia. Abrir a economia, moeda valorizada, facilidade para a importação, né? Isso fez com que o Brasil adquirisse um pouco mais de sanidade, de estabilização, né, das coisas. Os produtos se controlaram, a inflação saiu de 2.000%, né, para menos de 10% a partir de 95. A gente passou a ter inflação de país civilizado. Ah, mas a renda era muito baixa. Era, verdade. Mas aí, a partir do controle dos preços, cada aumento de salário, que fosse R$ 10 de aumento, era de verdade um aumento de R$ 10. Porque a inflação não ia comer esse aumento. Que é o que acontecia antes, tá? Aumento de 1.000%, mas de nada adiantava se a inflação fosse 1.010%. Né? Era ilusório aquilo. Né? Ilusório mesmo. Então, a partir do real e do fim da inflação descontrolada, cada aumento era um aumento. Né? Então, depois, quando vem lá, já bem depois, 10 anos depois do governo Lula, que dá aumentos substantivos, né, aumentos maiores no salário mínimo, eram aumentos verdadeiros, porque não tinha inflação descontrolada. A inflação não é uma boa ideia, ela acaba com o poder de compra, especialmente dos mais pobres.
né? Outra alternativa que o governo usou para segurar os preços é que a inflação ela é, no final das contas, um desequilíbrio de oferta e procura, né? Se a oferta é baixa, a inflação sobe. Se a procura é alta demais, a inflação sobe, né? E uma das questões que favorece a procura aumentar é juro baixo. Ah, juro baixo é legal? É, para financiar a casa, financiar um carro, financiar uma televisão, financiar qualquer coisa. O juro está baixo, fica fácil financiar, comprar produto a prazo e ir pagando aos poucos. Só que, se o juro fica baixo demais, as pessoas compram demais, vai faltar produtos. A oferta vai ser pequena. Se a oferta não acompanha o aumento da procura, os preços vão subir, a inflação vai subir. Então, para controlar a inflação, subir juros colabora para isso. Por isso que o governo sobe juros. Subiu juros esse ano. Só que é lógico, isso é setorial. Subir juros não afeta em nada a inflação de alimentos, porque ninguém compra alimento à prestação. Né? Impacta, por exemplo, em automóveis. Né? Compra carro à prestação, casa à prestação. Esse consumo diminui e, portanto, a inflação nesse setor vai diminuir também. Esse é um ponto. Então, a política de juros foi usada também no governo FHC para controlar a subida de preços desses preços que dependiam de financiamentos. Né? Então, ó, valorização da moeda, facilidades para importar produtos, né? Importar tecnologias, política de juros, e o governo passou a controlar a inflação sem maluquices, sem loucuras, só usando táticas da economia já mais tradicional, táticas que já eram conhecidas. O Plano Real não foi assim, olha que coisa inovadora, não, não, não. Ele fez algo que já havia sido feito, dado certo em outros lugares. O mérito desses caras foi esse. Do Pedro Malan, do Gustavo Franco, do próprio FHC que comandava a equipe, foi olhar para o mundo e ver o que estava dando certo, coisa que raramente o Brasil faz. O Brasil fica tentando inventar a roda, né? Não funciona desse jeito. Mas é isso, esse era um ponto importante. Recentemente tivemos um aumento da inflação de alimentos, muito em grande parte provocada pelos auxílios emergenciais no Brasil e no mundo, porque o mundo passou a comer mais, consumir mais comida. E aí a pressão inflacionária sobre os produtos alimentícios aumentou, diminuiu a oferta de alimentos, porque o pessoal passou a ter dinheiro para comprar. Curioso, né? A pandemia fez já algumas pessoas terem mais dinheiro do que tinham antes e passaram a comer mais, comprar mais coisas e os preços alimentícios, os preços dos alimentos subiram, né? Esse é o ponto central. Dá para resolver isso? Dá, aumentando a produção de alimentos. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Já aconteceu com arroz, mas vai acabar acontecendo com outros produtos também. Né? Há produtos que só abrir para importação não resolve. É caso da gasolina. Por quê? Porque quando você importa e paga em dólares. Se o dólar está alto, não adianta nada importar, vai ficar sempre muito caro. Né? Mas por que o dólar está alto? Pois é, o nome disso é política de exportação. Para favorecer a exportação, o governo mantém a moeda brasileira desvalorizada e a moeda estrangeira valorizada. Isso vem desde a década de 70. Dá para fazer uma exceção aí nesses anos de 95, 96, que o governo quis trazer produtos de fora para garantir aqui a estabilização dos preços, para criar competitividade no mercado interno. Então ele manteve o real e o dólar um por um, durou pouco. Foi até por isso que Gustavo Franco quis sair do governo depois, durou pouco tempo esse negócio, mas a ideia dele era favorecer as importações também. Tudo isso para quê? Controlar preços e modernizar a economia brasileira. Deu certo? Deu. O governo FHC teve um monte de defeitos, mas essa aí talvez seja uma qualidade, olha, na área da economia inigualável. Né? Talvez ela é comparada à substituição de importações feita pelo Vargas, ou a abertura da economia para empresa estrangeira em algumas áreas de eletrônicos e automóveis feitas pelo JK. A estabilização da moeda brasileira é um negócio importantíssimo e muito pouco valorizado pelo povo. O povo nem gosta muito de ouvir falar disso porque é chato, porque dá trabalho, prefere falar de questões muito mais pitorescas, né? Tipo essa guerra cultural, essa guerra de religião aí que a gente vive, esse debate sobre questões identitárias, né? LGBTQIA+, se deve ter ou não deve ter aborto liberado, drogas, essas coisas todas. Isso aí não é relevante? Sim, relevante, mas não é isso que enche a barriga do povo.
no fim das contas, o que nós precisamos é de comida na mesa, de emprego, de renda, e aí sim a gente pode pensar numa sociedade mais justa, mais interessante, se preocupar mais com a cultura, né, mais com a educação, mas enquanto não se resolver a questão da comida, da moradia, da pobreza, da miséria, da favela, tudo é paliativo, né? Tudo é paliativo. Beleza? Então fica aqui uma espécie de, não chega a ser uma homenagem, mas um reconhecimento do tão do quanto do quanto que foi importante a estabilização da moeda brasileira em 93, 94 e a criação do real, feita aí por uma equipe de pessoas, né, com o apoio de muita gente, é lógico, usando de estratégias às vezes bem complicadinhas, como é o caso da URV, que ninguém entendeu até hoje, mas que deram certo e deram orgulho ao Brasil. O Brasil, nesse aspecto, é um país desenvolvido. Beleza? Até mais.